Fala, meu lindo! Minha linda! Ah, tem que respeitar. Nós estamos em Chapecó. Aleluia! E essa é a primeira série de 2026. Ai, meu Deus do céu, o ano da colheita. E essa palavra, olha, ela vai provocar você. Ela vai, ela vai colocar a mão em algo sensível, que vai te cobrar um posicionamento. Mas eu, rapidamente, com fé que tenho em Cristo, quero declarar que Deus vai falar com você através dessa palavra. E essa palavra vai trazer alguém que está lá dentro de você para fora. Esse alguém é a nova versão atualizada 2026 2.0, trabalhado no novo algoritmo. Bem, lindo. 2025 você vivia na oficina, agora você tá zero bala. Tem coisa nova vindo. Você vai... Avisa, atualizou. É tudo novo, inclusive você. Não é mais sobre o caminho, não é mais sobre a porta, agora é sobre você. Mas antes da gente ir para a palavra, eu tenho duas coisas para falar para você rapidamente. A primeira é, se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se essas palavras abençoam você, isso é muito importante para mandar a mensagem mais longe. Quando você curte, você está mandando uma mensagem para o algoritmo dizendo que a palavra tocou você, é boa, e o YouTube trabalha para nós, mandando para mais pessoas. Eu quero que essa mensagem alcance todo mundo, alcance quem você ama, alcance a sua família. Então curte, comenta, compartilha. Se você é do time de toda segunda-feira, quem é aqui do time de segunda que nunca perde nenhuma mensagem de segunda-feira? Faz barulho aí. Aí, ó, se você comenta aí, time de segunda. Aliás, tem mensagem segunda às 7 da manhã, tem mensagem quinta às 7 da manhã, que é o Mentoria de Vida. E todos os dias no SBT, às 7h30, tem o Bom Dia Esperança. Uma palavra de Deus para você em todas as plataformas. E olha, alguma coisa nova está acontecendo e eu não falei até agora. Agora, todos os dias no Spotify você tem o Oi Deus Sou Eu de Novo. Todo dia, gratuito, no Spotify, o Oi Deus Sou Eu de Novo. Aleluia! Irmão, eu só invento confusão, mas Deus me chamou para servir a minha geração, e o tempo que Ele me chamou é esse, e tem coisa nova sem parar. Então já vai no Spotify depois e já salva para todo dia. Todo dia, oi Deus, sou eu de novo. Amém? E olha, antes da gente continuar rapidamente sobre a nossa associação evangelística, a gente acabou de começar o ano, mas o que Deus está fazendo é extraordinário. São milhares de vidas alcançadas, famílias que são sustentadas, missionários no campo, e tantas coisas que Deus está fazendo através do nosso ecossistema. E você pode ser parte, você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão da nossa associação. E se um dia quiserem Joinville conhecer, você será bem-vindo, porque o que Deus está fazendo transcenderá as gerações e alcançará milhares de vidas, eu creio, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. Começou já, né? Já estamos em 2026, já. E daqui a pouco já é Natal de novo, né? Assim é a vida. Passa muito rápido. Eu não sei se você viu a última mensagem, aonde dizia que nada mais será igual, que tudo será diferente, que tudo será novo. Mas a gente entendeu que era Deus trabalhando na primeira mensagem. Era Deus fazendo, era Deus abrindo o mar, Deus fechando o mar, Deus endurecendo o coração de Faraó. Era Deus fazendo. Agora é a nossa vez de fazer alguma coisa
Só um amado se alegrou comigo. Eu vou falar novamente por amor a vocês e dar uma oportunidade de você incendiar o pavio no começo. Agora é a sua vez de fazer alguma coisa. É a nossa vez agora. Deus está olhando para mim e para você dizendo: faz alguma coisa agora. Eu já fechei o mar, eu já abri o caminho, o maná já caiu e já acabou e parou de cair. Agora é você. Você agora. Eu estou olhando na baguinha do teu olho pela fé. Agora é você que vai ser coerente com o lugar que Deus te colocou, com a estação que você acabou de entrar. Eu quero ler um texto bíblico com você que está no livro de Esther. Capítulo de número 4, versículo de número 14. Diz a palavra: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará o socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecerão. Quem sabe não foi para este tempo que Deus chamou você. Mardoqueu está perguntando de uma maneira, sabe, muito pontual: Esther, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou. Eu vou traduzir. Ele está dizendo: Esther, podia ser qualquer uma no lugar que você está, mas Deus colocou você nesse lugar. Então isso não é uma pergunta, Esther. Estou dizendo para você: Deus te chamou para este tempo agora. Deus não está contando com você para amanhã. Deus está contando com você agora, hoje, porque foi para este tempo que Deus te chamou. Amém? Só que nesse novo tempo, a sua versão antiga não serve. A gente vai ter que dar um update nessa nova versão para essa nova estação. O iPhone 6. A gente já está no iPhone 16, 17, não sei, 17. Você ainda não atualizou. Para o novo tempo, você vai ter que dar uma atualizada em algumas coisas. A sua postura, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, na sua maneira de decidir, porque já mudou a vida, lindo. Você não é mais o garoto de anos atrás, você não é mais a menina de anos atrás. Deus já fez tanto na sua vida, Deus já fez tanto na sua história, meu Deus, é tanta coisa que Deus já fez que atualiza. Está na hora de você trazer para fora uma nova versão que já foi forjada, já foi moldada, mas ainda não está no controle, ainda está subjugada por o seu anterior alter ego, vamos assim dizer. Vou te falar uma coisa sobre Esther. Esther é uma mulher que em tão poucos capítulos são aulas intermináveis. Minha esposa, ela é apaixonada pela história de Esther, e eu já vi ela falar de Esther muitas vezes, e sempre tem algo novo para falar de uma mulher que em poucos capítulos a sua história acontece. Mas eu quero reviver algumas coisas com você, para você ver como toda a palavra ela não muda a ordem. Eu só queria que você aumentasse a empolgação a partir de cada notícia. Você está comigo? Amém? Amém? Então, primeiro ponto.
Tá, eu vou sentir no primeiro ponto se a gente segue ou termina. Ameacei. Não, amor, porque a primeira parte já é uau. Calma, não começou ainda. O nome dela é Esther. Esther é órfã de pai e de mãe, criada pelo primo Mardoqueu, um homem de Deus justo. O nome original dela é Hadassah, que significa mirto, uma planta comum que dá em qualquer lugar. O que prova no começo de tudo que Deus faz coisas extraordinárias a partir de coisas comuns. Não é possível. Peraí. A gente está falando de uma mulher órfã de pai e de mãe, cujo qual o seu nome remete à simplicidade e algo comum, mas que 3 capítulos depois é a rainha da Pérsia. É a rainha da Pérsia. Não. Vamos, primeira mensagem, a última mensagem de 2025. Você planejou, você pediu pouco e Deus planejou tudo. Esther não era para ser ninguém, órfão, comum. Mas Deus olhou para ela e disse: não, Esther, eu tenho algo poderoso para fazer através de você. Eu já preparei um caminho, e através de você, o seu povo será poupado de uma maneira extraordinária. Só que quem é órfã, quem é criada pelo primo, não tem postura de rainha. Mas quando Deus encerra o ciclo da orfandade e coloca ela nessa posição para ser uma rainha, antes de se tornar uma rainha, durante 12 meses, ela fica reclusa, sendo treinada para chegar na presença do rei. Porque Esther sabia que na estação nova, nada mais seria como antes. Tudo seria novo. Não, será que a Esther viu essa série? Então Esther gastou 12 meses desenvolvendo uma nova versão. É só se você quiser pegar isso aqui, mas 2025, lembra que eu disse que era o ano da semeadura e que 2026 era o ano da colheita? Eu quero crer que 2025 a gente passou 12 meses se preparando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida em 2026. Nós estávamos treinando, nós estávamos sendo forjados, nós estávamos sendo testados. A gente foi esmagado no processo, mas a gente chegou aqui agora. E agora a nova versão vai ter que aparecer. Esther entrou numa competição. A rainha Vasti foi tirada e uma nova rainha precisava ser colocada no lugar. Assuero preparou uma espécie de um concurso, o primeiro Miss Universo da Bíblia. E lá tinha uma garota chamada Esther. Fala comigo, era órfã, mas agora será a rainha. Na nova estação, o que você era já não importa mais. Porque quando Deus te encontrou, Ele já viu você vivendo no centro da vontade dEle. Uau, estou muito feliz com a mensagem, vamos continuar. Aí então, a Bíblia diz que um dos eunucos dá um conselho para ela. Olha, eu conheço o Assuero, não exagera nos acessórios, usa só isso daqui. Esther está numa competição. Na competição, me parece lógico, o quanto mais você puder fazer, melhor. Só que quem se move pela lógica humana
trava no princípio básico daquilo que é a vontade de Deus. Quem confia na vontade de Deus não luta com as suas forças, mas deixa Deus vencer e pelejar as suas batalhas, de uma maneira onde você só entra quando Deus chama e você sai na hora que Deus manda você sair. A Bíblia diz que Esther ouve e só pediu para ela aquilo que havia sido aconselhada. Pois então, quando o rei o olha, a Bíblia diz que naquele momento ele amou ela mais do que todas as outras. Nem começou, calma, nem começou. Porque de fato, a gente só conhece uma pessoa de verdade quando ela está nessa estação desejada. Na mensagem, de uma das primeiras mensagens dessa série, uma das conclusões que nós chegamos é que o ambiente não define, ele apenas revela quem você é. Nós sabemos que a Esther é uma mulher de Deus porque Deus a escolheu. Mas tem muitas pessoas que Deus o escolheu e quando chegam na estação se tornam pessoas que Deus não queria. Tem muita gente que pediu coisas para Deus, que depois que viveram, foram essas coisas que o afastaram de Cristo. Porque não estavam preparadas para segurar aquilo que desejavam. Não estavam prontas para viver aquilo que gostariam. Então, por mais que desejamos a nova estação, precisamos ter cuidado com ela, porque ela exigirá de nós uma postura mais madura do que da geração anterior, do que a estação anterior. A cada novo tempo, a cada nova promoção que Deus nos coloca, mais de nós será exigido, muito mais. E a nossa postura se revela exatamente no lugar desejado, não no lugar assombroso. Porque nós só somos tentados a esquecer quando aquilo que queríamos já estamos vivendo, porque nos parece que acabou a motivação de ir atrás de além. Por isso que quando eu estou aqui dizendo Deus vai fazer uma coisa nova, eu não estou fazendo propaganda enganosa não, lindo. Eu só estou dizendo para você o seguinte: Deus nunca vai parar de fazer, portanto nunca pare de buscar. Entenda, não vai parar. Ele sempre tem uma coisa nova, é a gente que estaciona. Entende? Agora, escute bem. A Esther, ela é a prova que estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, é poderoso demais. Mas se o seu coração não estiver alinhado, você torna o lugar da promessa em desperdício na sua vida. Porque nós somos tentados a justamente nesse lugar afrouxar as cordas, a esquecer de quem nós precisamos ser, das responsabilidades que nós carregamos. Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Eu ouvi algo rapidamente assim que me chamou a atenção. Eu fui hoje à tarde em São Paulo para participar do Teleton, era ao vivo. E eram 4 blocos, um atrás do outro. E é muito dinâmico a televisão. E gente falando no seu ponto. E aí só que eu tinha que sair correndo para vir para Chapecó. Eu tinha que vir para cá. A gente está aqui. Maravilhoso. Só que na saída do estúdio, as pessoas iam parando para tirar foto. E eu entendo que isso é normal, é parte. E as pessoas não estão tirando foto porque é um artista, é porque tem algum testemunho, tem alguma história, Deus fez alguma coisa. Então quem sou eu para... não vou. Não, tira, tá tudo bem, faz parte. É óbvio que eu tinha um compromisso. Então o que eu poderia fazer mais devagar, eu tentei fazer mais rápido. Mas à medida que eu fui fazendo, uma pessoa olhou para mim e falou assim: é difícil ser simpático, né? Eu entendi uma coisa. Quando ela falou, sabe quando tem aquela coisa? Por que é difícil? Isso aqui não é o mínimo que se espera de alguém que um dia desejou viver o centro da vontade de Deus e agora está vivendo, sabendo que esse é parte. Agora vou fingir que isso não é parte e vou tentar anular como se fosse melhor do que alguém? Peraí, eu não queria pregar para um monte de gente. De repente um monte de gente tem testemunho e agora eu não quero mais ouvir. Então não é difícil, é só ser coerente. A coerência é: se você não quer, não sai de casa. Se você não quer viver, não saia de casa. Fique dentro de casa. E eu vou te falar, tem dias que isso acontece.
Tem dias que a gente não está bem, então seja coerente, não saia de casa. Porque a pessoa não é obrigada a saber daquilo que você está passando. A pessoa não é obrigada a saber do que você está sentindo. A pessoa não é obrigada. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque eu entendo que algumas coisas precisam ser coerentes com a nova estação. E eu vou entrar num lugar que parece perigoso, mas é só lógica. Tudo que você faz, comunica. Então, se você está na nova estação, o seu jeito de falar precisa mudar. Posso tocar num ponto sensível? Não faz mais sentido você falar os palavrão que você falava antes. E eu falo para milhares de pessoas. Eu não falo só para gente da igreja não, lindo. Eu falo para todo mundo que quer ouvir o evangelho. Eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma placa, eu estou falando de um nome que está acima de todo nome. E esse nome é Jesus. Só que isso não é uma doutrina de uma igreja. Isso é lógica da coerência do Deus que você serve. Se você serve um Deus que é santo, busque santificar-se. Só eu queria que você entendesse que a lógica é coerência. E o que mais existe no nosso tempo hoje é falta de coerência. Você diz que ama Jesus, mas a sua postura não revela Cristo. Você diz que ama a Jesus, mas é desonesto ainda. Você diz que é apaixonado pelo Senhor, mas ainda convive com as mesmas pessoas e não mudou nada na vida delas e a sua ainda permaneceu igual. Não é coerente? E essa é a questão de construir uma nova versão. É coerência com aquilo que você ouve, coerência com aquilo que você prega, coerência com aquilo que você se inspira. Poxa, é só lógica algumas coisas da nossa vida. Eu amo Esther porque Esther está no lugar certo, mas o coração dela não se perdeu. A Bíblia diz que Esther ainda era uma menina humilde. Ela é rainha, mas Mardoqueu ainda acessa o coração dela. Ela não esquece de onde ela saiu. Ela não esquece de onde Deus a tirou. Só que a Bíblia diz que porque ela é sábia, ela também não age na mesma velocidade que alguém deseja. Ela age com a sabedoria que é devida. Ela faz com coragem, mas no tempo certo. Sabe o que eu vejo? Falta de coerência. Tem gente que aceitou a Jesus hoje e está tentando mudar a vida de todo mundo, mas a sua ainda está uma bagunça. Coerência. Tem gente que dá excelentes conselhos, mas a sua vida ainda é uma bagunça. Não tem coerência. Então eu entendo que foi para esse tempo que Deus nos chamou, mas Deus nos chamou e está olhando para nós dizendo: atualiza o software, atualiza a visão. Eu quero uma nova versão sua. Eu não quero uma versão sua parecida com o passado. Eu quero uma versão sua parecida comigo. Eu quero uma versão sua onde eu consiga olhar para você e ver os meus frutos em você. Eu quero mansidão, eu quero benevolência, eu quero humildade, eu quero compaixão. Eu quero olhar para você e encontrar tudo isso. Se você quer viver a nova estação, bênção, você já está nela, mas não adianta nada estar na nova estação e não ser coerente com a estação que você está vivendo, ainda parecendo que está lá atrás, quando Jesus ainda não havia chegado na sua vida, quando Deus ainda não havia se manifestado a você. Não, agora tudo mudou. Para a nova estação, apresente uma nova versão de você. Uma versão que promete e cumpre. Uma versão que se compromete e vai até o final daquilo que prometeu. Eu vou falar uma coisa para você interessante, não me leve a mal. A gente terminou ano passado, porque a gente já está em 2026, lembra? A gente fez um propósito de 30 dias sem errar. Teve gente que no terceiro dia desistiu. Então tudo bem, pode desistir, não tem problema. Só que isso mostra que a versão anterior ainda não foi atualizada. Não me leve a mal, mas se você não consegue resistir no pouco, como resistirá no muito? Se você não consegue resistir num ambiente controlado, como resistirá no meio da guerra? Coerência. Eu sei que é um pouco irritante ouvir o que eu estou dizendo para você, mas é porque tem gente dizendo: quando Deus fazer, então será extraordinário. Pois eu tenho uma notícia: Deus já fez, é você que ainda não atualizou.
Deus já abriu o caminho, você que ainda não entrou por ele. Deus já fechou os caminhos antigos, é você que ainda insiste naquilo que já se foi. Deus já fez o milagre, é você que ainda não está contando o testemunho. Deus já abriu as portas, é você que ainda não entrou por elas. Porque Deus já fez, mas você ainda é o mesmo de 10 anos atrás. Atualiza o software, meu lindo. Deus tem muito mais para fazer, Deus tem muito mais para realizar, mas com a versão que está agora não vai suportar. Se você não atualiza, mesmo com o caminho aberto você não enxerga, mesmo com a porta aberta você não entra por ela. Agora, depois que você se torna coerente, depois que você atualiza, então o Senhor olha para você e diz: foi para esse tempo que eu te chamei, você está preparado, agora levanta e vai. Eu fiz algumas anotações de Esther, porque eu pontuei algumas coisas. Eu pensei, isso aqui eu não quero esquecer. Deixa eu falar para você, rapidão. Desculpa eu fazer isso, mas é porque eu não queria esquecer. Depois que Esther se tornou rainha, isso é muito importante. Veja, lembra? O lugar que você está revela o que você carrega. Esther, depois de se tornar rainha, se manteve conectada com Mardoqueu. Ela não esqueceu das origens, ela não esqueceu de onde Deus havia atirado, e ela não esqueceu de quem foi que cuidou dela quando ninguém mais podia cuidar. Porque tem gente que pensa que a atualização vai tirar pessoas que não podem jamais ser esquecidas por você, que você vai ter que honrar a vida inteira. Grava isso que eu estou te falando, lindo. Tem gente que você não pode esquecer. A honra mantém as portas dos céus abertas sobre você. Não esqueça dos Mardoqueus. Não esqueça de quem cuidou de você quando ninguém cuidou. Não esqueça de quem te ajudou quando ninguém ajudava. Não esqueça de quem estendeu as mãos para você quando ninguém estendia. Porque talvez vai chegar um dia que você vai estar na melhor fase da sua vida, e talvez seja tentado a esquecer de que um dia alguém cuidou de você quando você não era ninguém. Mas agora, onde Deus já te promoveu, lembre-se, você só está aí porque Deus usou pessoas certas, estratégicas, amorosas, sábias, que não soltaram a tua mão, mas agarraram você e não te deixaram caído. E você está no melhor lugar, na maior estação, mas não pode esquecer que por causa dos Mardoqueus, você está nesse lugar vivendo no centro da vontade dele. Não ouse esquecer dos Mardoqueus, porque isso não fará bem para você. Acho incrível. Mardoqueu, ele de repente era o pai dela, mas agora ele tem que ir escondido para falar com Esther. Esther podia dizer: se o Mardoqueu chegar aqui, não deixe ele entrar. Mardoqueu é recebido por Esther. Vem, Mardoqueu, fala. Segunda coisa, ela discerniu o momento de interceder e salvou uma nação. Vou falar uma coisa que é preciso que você compreenda de uma maneira racional. Mardoqueu simboliza a origem de Esther, mas Mardoqueu não foi treinado para o reinado. Mardoqueu não tem o timing que a Esther tem. Então ela ouve o conselho, ela discerne o conselho, mas ela tem sabedoria para escolher o timing de fazer. Eu vou ser mais específico com você. Quando a gente conhece Jesus, a gente fica acelerado. A gente quer enfiar goela abaixo o evangelho para todo mundo. A gente quer que todo mundo se converta rápido. A gente quer que todo mundo cresça rápido. A gente é assim. Mas quando você amadurece, você entende que para todas as coisas existe um tempo. E cada um amadurece de uma velocidade, cada um amadurece de um jeito. E aí você tem o conselho do Mardoqueu, mas o time de quem foi preparado para ser uma rainha. Nesse caso, você foi preparado por Deus para olhar e entender a hora certa de falar. Sabe,
Eu vou falar para você que é mulher e casou e tem um problema dentro de casa. Talvez você está com uma pressa absurda para que seu marido se converta e você esqueceu de ser esposa dele e está tentando ser a evangelista da sua casa. Posso te dar um conselho? Tenha time. Tenha time. Você discerne o conselho, mas tenha timing para enviar a resposta, para saber a maneira de tratar as coisas, porque senão, ao invés de você ganhar alguém, você vai perder a sua família. E eu estou falando isso para você baseado na prática, na realidade, onde eu vi isso já acontecer. Pessoas que feriram tentando salvar alguém. Timing. Então olha que lindo. Esther ouve o conselho, mas discerne a maneira de fazer, porque foi preparada para aquilo. Terceiro, ela honrou Mardoqueu publicamente. Depois que tudo passou, depois que a vitória havia sido conquistada, então ela traz à tona aquele que jamais poderia ser esquecido. Por mais que não fez no time que Mardoqueu gostaria, mas fez baseado no conselho que ele deu. Então ela honra Mardoqueu. Ela traz para perto aquele que agora nunca mais poderá ser esquecido, porque semeou aonde ninguém talvez gostaria de semear antes, entende? Eu vou terminar. Ela intercedeu novamente e firmou o decreto da vitória. Ela não desistiu até que a última linha fosse completa, para que o povo dela fosse livre de maneira completa. Isso é Esther. E eu preciso terminar para não ser longo demais. Termino. E ela deixou um legado. Foi Esther que criou uma festa que é celebrada pelos judeus até hoje, Purim. Esther nunca foi esquecida. Esther produziu um legado. Então eu quero que você entenda que a sua versão antiga, ela não tinha jeito. A sua versão antiga era muito problemática. A sua versão antiga era simples. Era exatamente o símbolo da Hadassah. Era essa a sua realidade. Mas agora Deus transformou você, e a sua nova versão deixará um legado extraordinário. Não, eu vou melhorar. A sua versão anterior era o reflexo da história de alguém, mas a sua nova versão, a sua nova estação vai produzir um legado que vai ser sombra sobre as suas gerações, que vai ser sombra sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, e o seu nome não será esquecido, porque no tempo que você foi chamado, você não deixou a oportunidade passar. Você se levantou, você se posicionou e viveu de acordo com a vontade de Jesus para a sua vida. Você foi coerente, você foi sábio, sábia, você foi humilde, você não perdeu o seu coração, e por isso será lembrado, e dessa maneira não será esquecido. A nova versão, ela não altera o passado, mas ela constrói um futuro completamente diferente. Ela constrói uma história completamente nova. Ela faz algo que você não teria como prever. E essa é a forma que Deus trabalha. Sabe, pensa comigo. Se a gente só voltar um pouquinho lá em Pedro, lembra do Pedrão? O que seria de Pedro se não tivesse se posicionado em Atos 3? Um projeto que aparentemente havia fracassado. Porque se a gente observar, Judas andou com Jesus 3 anos e meio e nada mudou na vida de Judas. Você pode estar na estação certa, com as pessoas certas, no melhor lugar do mundo e não sofrer nenhuma alteração na sua vida. A sua vida não vai mudar, a sua vida não vai melhorar.
todo mundo à sua volta decolou e está voando alto, e você ainda está no mesmo lugar, porque mesmo estando na estação perfeita, mesmo tendo os caminhos abertos, ainda está vivendo com a versão antiga dentro de você. Você ainda não é coerente com aquilo que Deus já fez, você ainda não entendeu e discerniu as estações, ainda fala do mesmo jeito, ainda age do mesmo jeito. Então, lindo, não é sobre Deus fazer algo novo, é você se tornar o novo que Deus precisa fazer através de você. Até um tempo da nossa vida a gente precisava de respostas. Agora nós somos as respostas que Deus usa para alguém. Eu estava no meu caderninho pensando exatamente nisso, sabe? No que Deus fez a partir do que alguém já estava vivendo. Olha, lembra do começo? Esther era uma garota órfã de pai e mãe, criada por Mardoqueu. E essa mulher se tornou uma rainha. Se fosse só essa história, já seria suficiente para nos convencer de muita coisa. Mas na Bíblia, essa história se repete milhares de vezes. O que é bom, porque me dá esperança que alguém que ninguém sabe, de repente, pode se tornar uma resposta para milhares de pessoas. Pode se tornar uma resposta para a família. Então, deixa eu falar para aqueles que se sentem improváveis ou incapazes de viver algo sobrenatural. Gideão, até Deus chegar na vida dele, ele era um agricultor e se tornou um grande guerreiro. Davi, até Deus chegar na vida dele, ele era um pastor e se tornou o maior rei da história de Israel. Vem comigo. Moisés era um fugitivo, até Deus chegar na vida dele e se transformou no libertador do povo de Israel. Pedro era só um pescador de peixes, até Deus chegar na vida dele. Depois que Jesus chegou na vida dele, ele se tornou um pescador de almas. Esther era só a radaça, era só a menina órfã, de pai e de mãe, criada pelo primo, até Deus chegar na vida dela e a versão nova vir à tona, se tornou a rainha. Eu quero declarar sobre você: você era uma versão até Deus chegar na sua história, mas agora Deus já chegou na sua vida. Chegou a hora de atualizar a sua versão, e a nova versão será estranha, porque não vai ter nada a ver com a última, porque agora você não se parece mais com aquilo que recebeu, mas com aquilo que Deus tem para fazer através de você. Será novo, será coerente e será extraordinário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá tchau para a pessoa do lado. Dá tchau. A versão nova vai ser mais legal. Não, usa esse vídeo para mandar uma indireta para alguém. Fala: pelo amor de Deus, atualiza, porque essa versão eu não aguento mais. E o dia que você pensar que está pronto, terá uma nova versão para você atualizar. Porque como Deus nunca para de fazer, que para você hoje é distante, daqui a pouco ficará perto. E aquilo que era impossível vai começar a ficar distante, até que o que era distante voltará a ficar perto. E essa é a vida com Deus. Nunca para de atualizar. Essa minha versão pregando em 2027 provavelmente já vai estar atualizada. Essa minha versão provavelmente Deus já está olhando, dizendo: daqui a pouco eu vou ter que atualizar. Tem coisas mais profundas para ir longe, tem palavras novas para ser gerada, tem vidas preciosas para ser alcançadas, que se eu não atualizar eu não consigo alcançar. Entende? Só que se você não atualiza, você fica para trás na história. Mas se você atualizar, o seu legado será perene e extraordinário. Jesus pode nos atualizar. Nós vamos ser coerentes com a nova estação,
no hábito, na rotina, na disciplina, na devoção, em todas as áreas da nossa vida, seremos transformados pela Tua Palavra, porque cremos que o novo tempo não combina com quem éramos, mas com aquilo que vamos nos tornar por causa da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.